sábado, ele falou a respeito do Senhor, né? Que o Senhor não cumpriu a lei, né? Porque ele inicia a essência da lei, né? Só que lá em Mateus 5, né, não sei, falta de entendimento minha, né? Lá no versículo 17 fala que ele diz assim, né? Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Aí eu fiquei assim com essa dúvida, né? O Senhor veio cumprir ou não veio cumprir? No Darby, a tradução é diferente. Você quer ver uma coisa? Em português, tem algumas que... Ó, tem uma versão aqui que eu acho que é a Bíblia Ave Maria. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas, não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. No lugar de cumprir, ele coloca levá-los à perfeição. No Darby, não vim para anular a lei, mas para completar, levá-la a completa, né? Uma coisa completa. E também outras versões em inglês também estão assim, fulfill é o nome, é a palavra. E deixa eu ver uma coisa aqui, o versículo é o 5, né? Versículo 5. É o Mateus capítulo 5, Mateus... 5, 17, Mário. 17, versículo 17, correto. Espera aí que eu peguei errado aqui, eu pus capítulo 5, versículo 17. Ok. Bom, o que eu ouvi o que o Lemão fala sobre isso, ele fala inclusive nesse estudo que ele faz sobre a fé, e no caso não seria cumprir a lei dele, do Senhor, cumprir todos os requisitos da lei, ou seja, ele não matou, ele não roubou, ele não fez isso, não fez aquilo, não fez aquilo outro. Não é nesse sentido, porque afinal de contas foi ele quem deu a lei. Ele é o autor da lei. E ele, se a gente vai naquela passagem que fala no Antigo Testamento, quando depois que foi dada a lei e foi construído o tabernáculo com todos os utensílios e tudo, e a Arca da Aliança, o que Moisés fez? O Arão fez, né? Pegou as tábuas da lei e colocou dentro da Arca da Aliança. Então, o Senhor não teria que cumprir a lei, porque a lei estava dentro dele. A Arca da Aliança era uma figura do Senhor Jesus, né? Aquele que ali é feito de madeira e revestido de ouro. Madeira é a natureza humana de Jesus, a sua humanidade, porque a madeira vem da árvore e a árvore cresce da terra, tem suas raízes na terra. Assim como todo ser humano, ele foi criado da terra, como Adão foi criado da terra. Então, o Senhor Jesus, humano, ali representado na arca, com a madeira, e Deus, divino, representado na arca como o ouro. E dentro da arca estava a lei. Ou seja, ele não tinha que cumprir a lei no sentido de obedecer à lei. Porque a lei, Paulo fala lá em Romanos, capítulo... eu acho que é capítulo 4. Agora eu preciso lembrar agora se é Romanos ou se é Gálatas, que a lei não foi dada para os justos, mas para os injustos. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei vão ser justificados. Não é essa passagem. A lei... Eu acho que está, Mário, em 1 Timóteo, não é não? 1 Timóteo?
1 Timóteo capítulo 1, É, 1 capítulo 1, versículo 9, correto. Sabendo isto, que a lei é boa, no versículo 8, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos, irreligiosos, para os matricidas, que é matadores de pais e de mães, né? Para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Bom, o Senhor Jesus, perfeito, como sempre foi, Deus e homem, não precisava da lei. A lei não foi feita para ele. Esse é o ponto aqui. Então, ele não cumpriu a lei, no sentido de ter que, tá bom, vamos, será que ele cumpriu tudo? Não, ele não cumpriu, porque não precisava cumprir. Ele era a lei, né? Vamos dizer assim, não que ele fosse a lei, mas ele continha a lei, porque a lei saiu dele. Ele é o Jeová do Antigo Testamento que deu a lei a Moisés. Então, ele é o autor da lei. E tanto é que ele é o autor da lei, que quando ele cita a lei nos evangelhos, ele diz coisas do tipo assim: ouvistes o que foi dito, blá, 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 blá. Eu, porém, vos digo. Aí ele emendava a própria lei que ele tinha dado. Ele criava uma emenda à lei, porque já era uma outra época, agora uma outra maneira de Deus tratar com o seu povo. Então ele tinha autoridade para fazer isso. Ó, vocês escutaram isso, né? Isso aqui é a lei. Eu dei lá atrás. Mas agora eu digo para vocês que vai ser assim, né? Então, no Antigo Testamento, quem matasse, não matarás, Mas eu, porém, vos digo, quem pensar mal do seu irmão já é culpado. Lá estava escrito, não adulterarás. Mas eu vos digo, eu, porém, vos digo, quem olhar para uma mulher com um pensamento impuro no coração já adulterou com ela. Então, ele não precisava guardar a lei. Ele é o autor da lei, né? É que nem a gente querer que não dá para dar exemplo, porque o Senhor Jesus não é um homem comum, né? Ele é um homem perfeito, né? Então não dá para dar muito exemplo nisso. Mas, de qualquer maneira, é esse o sentido. Ele não cumpriu a lei no sentido dele, ele obedeceu todos os pontos da lei. Não, por que ele obedecesse se ele não tinha pecado? A lei não foi feita para ele, porque ele não tinha pecado. A lei foi feita para pecadores. E a lei que foi dada aos pecadores, ela foi dada para denunciar o pecado. Para denunciar o pecado, nunca para salvar. A lei, eu gosto do exemplo assim, a lei é que nem você numa rua estreita, você entrou com aquele caminhãozão para fazer uma entrega, é enorme, aquele caminhão enorme, não sei quantos eixos, não sei quantas toneladas, você virou a esquina e entrou na rua estreita. Depois que você entrou, você reparou a placa de contramão. E o guarda está lá na frente, já tirando o talonário dele de multa. E você não tem o que fazer, porque não dá para manobrar o caminhão. A lei fala para você, você está na contramão e você não pode fazer nada. A lei só acusa o pecador. Então, a lei foi dada para nos dar o conhecimento de pecado, mas não para nos salvar. Porque a salvação, a justificação, é pela fé. Por isso que a gente volta lá para Romanos, no capítulo 4, versículo 6, assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça, sem as obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Então, aqueles que tentam se salvar ou serem justificados pela guarda da lei, nada mais estão do que se condenando. Porque a lei não pode salvar, a lei só pode condenar. A lei só pode falar assim, você está errado. Você está errado nisso, você está errado nisso, você está errado nisso, você está errado naquilo. E se eu cumprir todos os mandamentos da lei? Bom, aí você vai viver para sempre, porque a lei falava, quem
quem cumprisse a lei viveria pela lei. Aquele que guarda a lei viverá por ela. Então, a lei prometia a vida. Mas como o homem é pecador arruinado, ele não é capaz de guardar a lei. Por isso que qualquer pessoa que estiver tentando se justificar pela guarda da lei, está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Ele tá caminhando pelo mundo naquela direção assim, segurando uma placa de contramão com a seta apontada para o outro lado. Todo lugar que ele vai, ele leva a sua própria condenação, se ele estiver tentando se justificar pela guarda da lei. Nenhuma carne, o irmão aqui postou, muito obrigado. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele. Qual que é? O capítulo é? Romanos 3. Romanos 3. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Então é basicamente isso. Por isso que não está errado, quer dizer, por isso que não é correto, né, dizer que o Senhor Jesus guardou toda a lei, porque a lei não era para ele. A lei foi dada para o homem corrupto, pecador.